Vamos lá, vamos falar do padrão gráfico, reversão de solavanco e fuga que pode estar acontecendo agora no índice dólar e é super importante a gente saber e conhecer o que pode acontecer. Esse é um padrão que foi aí descrito por Thomas Bulkowski, tá? Primeiro ele escreveu um artigo para uma revista americana de análise técnica em 1997 e depois ele publicou no livro dele a Enciclopédia dos Padrões Gráficos. O nome em inglês desse padrão é Bump and Run Reversal e ele é muito interessante até ultimamente, né? Nos últimos 2 anos a gente viu bastante esse padrão acontecendo e é muito importante a gente conhecer ele até para entender um pouco da sua psicologia, né? O que está por trás e o que pode acontecer. Estou aqui na tela com o índice dólar, com o DX aí, que é o dólar medido contra uma cesta de moedas, principais moedas do mundo, como o euro-dólar, como o dólar canadense, como a libra e também como o ien, ok? Então temos aqui na tela e a gente veio aí de um índice dólar forte, né? Essas moedas, o euro sofreu bastante, a libra sofreu bastante, o ien sofreu muito, né? Houve muita pressão no Japão, mas agora deu uma aliviada. Essa aliviada pode ser que seja só uma correção no meio da trajetória altista que se desenhou no índice dólar. Porém, temos o padrão aqui, eu quero mostrar ele para vocês e mostrar que vários pontos do padrão estão fechando como o Thomas Bulkowski descreveu. Vamos lá, o que é o padrão? O padrão é o seguinte, né? Basicamente é uma tendência que se chama aqui numa fase de introdução, que ela tem uma cadência, né? E de repente se dá uma aceleração dos preços. Deixa eu botar um pouquinho mais para o lado este gráfico aqui. Acontece uma aceleração dos preços, aumenta a inclinação, eles começam a subir muito mais rápido, que é a fase de solavanco. E essa fase ela se caracteriza por não conseguir se sustentar. E aí acontece aqui uma correção dos preços e depois aqui onde provavelmente a gente está, acontece aí o padrão ou o final deste padrão, que seria a fase de fuga dos preços. Ele pode voltar aqui e começar a cair bem mais, ok? E por que isso é importante? Porque se acontecer esse padrão, se o dólar voltar lá, o índice dólar lá para os 97, provavelmente a gente vai ter repercussão em muita coisa no mercado. Pode ser que as commodities voltem a se valorizar, ou pode ser que a gente vá passar por um momento de dólar fraco com commodities fracas, o que vai ser excelente para a inflação. Pode não ser para o Brasil, obviamente que vai depender também da nossa moeda contra o dólar, né? Mas o fato do dólar não estar aí se valorizando contra outras moedas do mundo pode ser uma variável a menos para influenciar na desvalorização da nossa moeda, do real. Então pode acontecer muita coisa importante a gente acompanhar isso, principalmente que o mundo está entrando aí numa fase super delicada, onde, né, começou a controlar a inflação, há pequenos indícios que está controlando, mas as coisas ainda não estão garantidas e existe uma expectativa de recessão, por enquanto leve, para o próximo ano e vamos ver, e por isso é interessante a gente conhecer. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos parâmetros que o Bulkowski colocou para caracterizar, né, além dessa tendência que começa devagar e depois se acelera, para caracterizar aqui a reversão de solavanco e fuga. Fase de introdução, tá? Precisa ter aí uma inclinação de 30 a 45 graus. Eu vou falar sobre graus depois, tá? Alguma coisa que precisa chamar atenção nessas nossas plataformas gráficas, mas eu falo isso depois. Depois, na reversão de solavanco, os graus da reversão de solavanco precisam estar entre 45 a 60 graus. O mais importante desta questão de graus, da diferença, é que o Bulkowski fala que tem que ter pelo menos 50% a mais do que o grau
tá, de inclinação da fase de introdução. Se a gente pegar 30, né, mais 50%, que seria em torno de 15, vai dar 45. Então 51 tem mais de 50%, se encaixa aqui na descrição do Bulkowski. Outra coisa que ele fala é o seguinte, tem uma questão de tempo, né? Tem que acontecer há mais de um mês, então ele está caracterizando isso para gráficos mais diários ou semanais, e a fase de solavanco precisa ter um tamanho aqui vertical, tá? No mínimo o dobro da fase de introdução. Aqui a gente está dando 6%, aqui está dando 14%, eu estou medindo aqui do momento que ele rompe este canal aqui para cima. Podia medir dessa região aqui dos 99, porque aqui ele bate cabeça, né? Foi realmente quando começa a acontecer o movimento. Poderia ser medido daqui também, ele não é tão específico em relação a isso. Estou medindo aqui aonde rompeu a linha. Então tem aí o dobro, né, da fase de introdução. Outra coisa que ele coloca é o volume, tá? Na fase de introdução são volumes medianos até meio baixos, olha aqui, ó, né, tá vindo aqui na parte de cima, os volumes estão bem baixos e depois o volume começa a aumentar. Eu tenho uma média aqui que mostra que o volume está fazendo pequenos topos, né, ascendentes. Então nós temos volume maior na parte de solavanco. Então aqui nós estamos na fase de fuga, tá batendo aqui, a hora que romper, confirma que é fuga. Na fuga, ele pode vir aqui retestar essa linha, que serviria como uma resistência, e aí, né, pode perder essa região aqui do 101, dos 99, que eu acho importante aqui, até os 97, né? Isso aqui é um suporte, tá? Pode perder esse suporte e virar uma resistência, né? Que está bem caracterizado o suporte. Aqui era uma antiga resistência, pode se tornar um suporte. Se ele perder, pode virar uma resistência. Aqui também temos uma região aqui de suporte, então pode voltar bastante. Não existe uma medida, tá? Isso eu acho que é um dos problemas desse padrão, é que não existe que depois da fuga realmente vai voltar os preços para cá, para 92. Não é isso que o padrão fala. O que eu acho importante a minha leitura desse padrão? Quando a gente pega preços que estão numa tendência de alta, certo? De forma controlada e de repente se acelera. Este aceleração aqui é um sinal preocupante que a gente precisa acompanhar, porque pode ser uma exaustão, um excesso do mercado. A gente viu isso acontecendo no petróleo, a gente viu isso acontecendo no milho, na soja, soja e milho em 2021. Os preços voltaram, depois voltaram a se acelerar de novo para cima, mas voltaram. O ien subiu muito rápido também, voltou bastante. Então é uma psicologia, um padrão que a gente precisa ter na nossa cabeça, que a gente olha assim, nossa, que tendência mais forte. E não, simplesmente pode ser esse padrão e pode devolver tudo como está devolvendo. Outro ponto importante para eu falar aqui é o seguinte, tá? Ângulos, tá? Em plataformas gráficas que a gente utiliza em software. Olha aqui, ó. Se eu mexer aqui na escala, tá? Olha o que acontece com os ângulos. Deixei mais apertadinho assim, o ângulo muda, tá? Eu acho que estudo de ângulos, tá? Essa é a minha leitura. Ele era super importante quando os caras, os analistas gráficos, raiz mesmo, faziam seus gráficos em folhas milimetradas, onde não mexiam na escala, né? Era definido exatamente como ele ia traçar no papel milimetrado, quanto ia valer cada quadradinho, seria uma unidade, como é que ele ia fazer essa escala. Como a gente consegue fazer esse tipo de alteração, os ângulos se movimentam. Por isso que eu acho muito importante considerar justamente essa diferença aqui. Quanto é que é 50% de 20? Ah, é 10. Então, 30 graus, né? Aqui tem mais de 50% porque está 38. Então, esse 50% que o Bulkowski coloca, eu acho que é o mais importante. Tá? Então, essas são as minhas considerações sobre o padrão. Falei um pouco da importância de acompanhar isso no índice dólar. Vamos ver se vai cair muito, tá? A gente não sabe o que vai acontecer depois dessa fuga. Eu continuo monitorando, eu vou mostrar agora o índice dólar
Deixa eu botar ele aqui pela minha tradicional métrica aqui, né, de médias, tá? Eu vou acompanhar aqui o índice dólar pelas médias. Enquanto tiver isso aqui acontecendo, média de 21 acima da de 50 e da de 200 no semanal, para mim ainda tem uma tendência de alta no longo prazo. Pode ter alterações no curto prazo aqui, que já estão acontecendo no gráfico diário? Eu acho que pode, até porque subiu muito rápido, pode voltar e, né, os preços mergulham e depois voltam a se acelerar. Então vou continuar acompanhando dessa forma, mas é muito importante a gente acompanhar. Está até escrito aqui a possibilidade da reversão de solavanco, porque é algo que eu já venho falando há algum tempo. E vale a pena estudar esse padrão, vale a pena conhecer o livro do Thomas Bulkowski, a Enciclopédia dos Padrões Gráficos. Acho que é super interessante. Por exemplo, ele fala lá que o ombro e cabeça a ombro tem um percentual de se completar baixo, né? Porque quando a gente estuda padrões gráficos, fala assim, mede a cabeça ao pescoço. Esse é o quanto pode andar, mas ninguém dá uma estimativa de qual percentual que realmente atinge a plenitude do movimento. Então, é importante a gente conhecer essas estatísticas, apesar de que ele fez isso, né, num determinado conjunto de dados. A gente pode replicar esses estudos para outros conjuntos de dados, até fica uma dica de estudo, e também, né, para a gente considerar muito, que eu acho muito importante nos padrões gráficos, é a psicologia que está por trás. Tá? Quando eu vejo o preço se acelerando assim, eu começo a ficar preocupado, porque eu acho que os preços podem não se sustentar. E, às vezes, o iniciante acredita que isso seja, né, um movimento muito forte, né, e muito sólido de uma tendência. Legal? Era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, sua dúvida, ok? E se puder, né, compartilhe este vídeo, né, com seus amigos, aqueles que gostam de análise técnica e análise gráfica. Legal? Um grande abraço!